eu tenho percebido que eu desconto todo o meu estresse na pornografia. Mas assim que eu faço isso, eu percebo que eu tô mais estressado ainda agora. Se você se identifica com isso que eu tô falando, então fica aí depois da vinheta que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Boa noite, mais uma sexta-feira, 8 horas da noite, e de novo a gente tá aqui. Mas se você chegou aqui pela primeira vez, então eu te convido para se inscrever aqui no canal da Telmídia. Aqui você vai ver muito conteúdo cristão para edificar a sua vida, para edificar a sua família. E aproveitando que eu já falei da sua família, por que não o streaming da Telmídia? Se você não conhece, se você talvez não sabe nem direito do que eu tô falando, dá uma olhadinha nesse QR Code aqui. Isso vai deixar bem claro para você do que se trata. E eu tenho certeza que você vai ficar, assim, muito interessado. E agora eu queria falar da sua igreja. Se você tem uma igreja que tem projetos, tem sonhos, quer crescer, quer, quem sabe, alcançar mídias, cara, não tem serviço melhor do que o da Comev. Lá você vai poder encontrar equipe, material, para ir até a sua igreja, para fazer aquela gravação de qualidade que você está sonhando tanto. Mas você também pode vir até aqui, como eu, e fazer a gravação aqui mesmo no estúdio. Show! Mais uma sexta, hein, Davi? Bora lá, mais um dia. Uma sexta. Sempre um prazer ter você aqui, cara. Semana passada a gente falou um pouco sobre o estresse, sobre a ansiedade, sobre como a gente cria novos ídolos no nosso coração. E, pô, a gente, principalmente que lida muito com viciados, até eu mesmo, foi você que me aconselhou todo esse tempo, você viu quando eu fiz isso. E aí eu queria perguntar pra você, cara, o que a gente faz justamente quando... Legal, eu percebi que eu criei um novo ídolo. Mas eu não fiz de propósito. Então, quando eu pego tudo isso na minha vida, todo esse estresse, toda essa ansiedade, pra eu não fazer um ídolo novo no meu coração, o que eu tenho que fazer? Primeiro, vamos lá, Vitor. Primeiro, a primeira mentira que precisa ser desmentida, porque, na verdade, todo ídolo nasce de um engano no nosso coração. Perfeito. E a primeira mentira que precisa ser destruída é essa de que eu não fiz isso de propósito. Eu fiz isso de propósito. Eu fui intencional em criar um novo ídolo. Eu não posso dizer que eu não tenha sido. Por quê? Porque se eu me entendo como cristão, entendo que Cristo me salvou, digo na igreja que Ele é meu Senhor, meu Salvador, mas a minha vida intencional, minha rotina, minha agenda, meus compromissos, minhas prioridades não dizem isso, isso não foi acidental. É decisão minha. É decisão minha não colocar Cristo como prioridade da minha vida. E isso vai refletir, obviamente, nos meus comportamentos, nos meus hábitos, nas minhas escolhas, nas minhas tomadas de decisão. Então, essa é a primeira mentira que precisa ser desmontada. Foi de propósito. Não foi um acidente. Não foi um acidente. Não existe idolatria acidental. Ninguém cria um ídolo sem querer, então. Tá, então você construiu aqui que de começo a gente não faz isso sem querer. O que é... Eu acho não. Pro viciado é muito importante ter sempre isso em mente. Não é sem querer. Nunca foi um acidente. Eu nunca caí por um acidente. E agora eu não criei um ídolo por acidente. Não foi pelo acaso. A gente usa muito... Você falou até disso com a gente uma vez. A gente fica usando o eu caí como se a gente tivesse escorregado e caído no chão. Putz, aconteceu. Eu caí. Não, eu caí. Eu caí pegando meu celular. Eu caí colocando a senha. Eu caí desbloqueando. Eu caí entrando lá no Google. Eu caí pesquisando algo. Exatamente. Tudo foi um acidente. Tudo foi querendo, uma sequência de acidentes. Do Chaves. Mas olha só. A serpente não colocou uma arma na cabeça de Eva, obrigando ela a comer a fruta, cara. Perfeito, cara. Sempre é uma decisão. Sempre é uma escolha. E aí a gente tá falando agora, né, na questão de estresse, né? Você puxou essa bola de estresse, de ansiedade. Ah, tô explodindo, tô uma bomba armada. Meu irmão, se você tá uma bomba armada, entenda, essa bomba vai explodir. Ou pra fora ou pra dentro. Não tem volta. Não tem volta. Não tem como desarmar essa bomba. Então a questão é você aprender a
encontrar o lugar certo para explodir essa bomba. Aí de Legal. estresse, de cansaço, né? Que as pessoas têm até termos mais sofisticados hoje em dia, por exemplo, o burnout, Sim. né? O estresse familiar, o marido que tá bravo com a esposa e tal, o que ele deve fazer? Tem um lugar certo. Qual que é o lugar certo? Esbravejar, querer bater na esposa, brigar com a esposa, explodir na esposa? Não. Mas também não dá pra explodir dentro, porque o implodir é tão pecaminoso quanto explodir. Porque o implodir é guardar raiva, é guardar mágoa, é guardar ódio. É aquela panela de pressão, sabe? Que fica, você vai acumulando, acumulando e uma hora vai explodir. Cara, esse negócio de panela de pressão é pecaminoso. Tem a raiz pecaminosa, porque nós não somos Deus. Nós não podemos nos colocar no lugar de juiz. Nós não somos ninguém pra condenar. Mas a bomba tá armada. Você usou um exemplo agora que eu achei muito legal da panela de pressão, porque ele vai justamente exemplificar uma coisa que a gente não pensa. Legal, eu faço muito isso. Eu fico estressado, eu fico bravo com a minha esposa, mas eu não vou falar com ela, eu não vou botar isso pra fora e falar pra ela que eu tô com todo esse sentimento negativo dentro de mim. Não, eu vou ficar quieto e eu vou tentar lidar com o meu problema de alguma forma sozinho. Mas aí tá o que a gente não percebe, e eu reparei nisso esses dias. Eu machuco ela quando eu faço isso. Sim. O meu silêncio depois de uma briga é muito pior do que se eu brigasse de volta. Não que eu deveria explodir com ela, mas o fato de eu pegar e guardar pra dentro de mim e tentar me resolver sozinho machuca as pessoas ao meu redor, do mesmo jeito que uma panela de pressão, quando explode, machuca pessoas em volta também. E a pergunta que fica depois disso tá, beleza, vocês falaram que não é pra explodir com a esposa. Legal. Mas o silêncio também machuca ela. Como é que a gente resolve Pra onde eu vou isso? agora? O que eu faço? Como é que eu faço, né? A questão é o seguinte: você não vai explodir. E eu não tô aqui falando de algo que eu sou perfeito e, nossa, eu estou aqui como a escola do amor que dá todas as respostas, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Não. Poxa vida. Não. Eu tô aqui como alguém que, volta e meia, Deus puxa a orelha e fala: meu querido, você lembra daquilo que você aprendeu? Ah, tá. Desculpa, Deus. Tá, perdão, deixa eu colocar em prática. Que é o seguinte: eu não vou explodir com a minha esposa. Mas eu preciso entender que Deus nos fez uma só carne. Então nós temos que ser cúmplices, amigos. Ela tem que ser minha melhor amiga. E eu tenho que ser o melhor amigo dela. E melhores amigos não guardam um do outro. Pelo menos, se o casamento precisa comunicar ao mundo, né, a profundidade de relacionamento que, por exemplo, Deus tem... Porque Paulo falou: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, Efésios 5. Então, Cristo não fica escondendo coisas. Cristo Cristo revelou toda a palavra dele para nós. Então, eu não vou explodir com ela, mas eu também não posso ficar sem me comunicar com ela. Isso me leva a entender que não é sobre o que eu falo, mas como eu falo, com que motivação eu falo, como eu toco o coração dela. Só que para tocar o coração dela do jeito certo, como Cristo toca o coração da igreja, eu preciso que a palavra de Deus toque o meu coração primeiro. Logo, Muito bom. eu preciso explodir. Eu tenho que explodir que a bomba tá armada, mas tem um lugar certo. Já viu o bombeiro quando pega uma bomba que tá armada e não dá pra desarmar? O que eles fazem? Eles levam pra um lugar onde não tem ninguém, um lugar deserto. Entendeu? Então é você ir. Esse é o lugar certo. O lugar que tá só você e Deus. E aí você explode com Deus. Não no sentido de ofender Deus, mas é colocando pra fora realmente aquilo que tá no seu coração para ser mortificado pela palavra, para que você desabafe, seja sincero com Deus, mantenha esse relacionamento de intimidade com Ele, e quando você falar, esteja pronto para ouvir, porque você se esvaziou diante de Deus, daquilo que vinha de você, e Deus vai começar então a colocar nesse lugar que você se esvaziou, vai colocar as coisas dele. É o que diz o texto de Filipenses que a gente leu, né, Vitor? Isso aí. Semana passada a gente leu Filipenses 4, 6 e 7, e por que não hoje de novo? Ele encaixa perfeitamente no assunto. Diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Cara, esse texto, ele tem uma mensagem tão clara, mas você falou uma coisa agora que eu demorei muito tempo para aprender, e talvez seja a situação de quem tá em casa. A gente pode falar com Deus o que a gente pensa. Sim. Porque a gente entra na oração, e eu sou de lar cristão. Eu nasci entre crentes e tal. Desde pequeno eu sabia orar. Eu orava a Deus, meu pai.
eu te amo, Formalidades, obrigado pela casa. Então. E a gente vai e cria treliças. Sim. Essa é a base da minha oração, é assim que eu vou fazer e eu não vou fugir disso. Exato. Ao Não invés- que a gente tenha que desrespeitar Deus, né? Claro. por favor. Mas é entender que também não dá pra ir com máscaras. É tipo assim, às vezes eu vou lá e chamo Deus de coisa que eu nem sei o significado direito. Pois E eu vou lá, não, porque Senhor excelentíssimo. E tipo assim, cara, esse véu foi rasgado. Esse caminho foi aberto pra gente ter relacionamento. Deus conhece seu coração. Você lembra, por exemplo, quando Jacó, ele sabe que vai se encontrar com Esaú? O que ele faz? Ele manda presentes na frente. Ele manda vários presentes na frente. É cabrito, é jumento, é Meu irmão boi, tá bravo é comigo. ouro, é prata, Nossa, é um monte de coisa. Ele manda na frente. Aí ele divide os blocos de pessoas e ele fica por último. É tipo assim, vou amaciando ele pra quando eu encontrar com ele, Ele vai estar feliz. ele vai estar de boa. Quantas vezes a gente faz isso com Deus, cara? Quantas vezes a gente se relaciona desse jeito com Deus? A gente não sabe tratar Deus como pai, né? Um pai ouve. E aí você vê que interessante. Quando Jacó fica sozinho lá, naquele vale, os presentes dele foram na frente pra amansar o irmão dele. Quando ele fica sozinho no vale, quem vem ao encontro dele? O anjo do Senhor, cara. E aí tem aquela luta dele com o anjo do Senhor. Ou seja, Deus, ele amansou Esaú. Deus foi lá e teve um encontro com ele. É como se, tipo assim, olha, e aí, vamos trocar uma ideia? Você tá morrendo de medo de falar. Bota pra fora tudo que tá aí. E tanto que eles lutaram. Bota pra fora tudo que tá aí, Jacó. Imagina a tensão do coração de Jacó pra encontrar o irmão. Então a gente muitas vezes quer mandar presentes na frente pra amansar Deus. Aquela que nem pecador sexual, né? Que não entende que o arrependimento tem que ser imediato. Não, amanhã eu confesso, amanhã que talvez Deus vai estar menos bravo amanhã. Deus tá muito chateado comigo agora. Se eu falar com ele agora... Pois é. Vou cantar um louvor na igreja e Deus vai ficar mais felizinho. Aí depois eu oro confessando meu pecado. Depois de domingo, que vai ter aquele culto, Deus vai me ouvir. Pois é. E aí o que acontece? Aí a gente entende que tem esse relacionamento aberto com Deus. A gente traz sobre ele as nossas inquietações. E olha o que o texto diz, que ele guarda o nosso coração. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E aí Paulo vai falar que quando a gente... que tem um jeito certo. O que é guardar o coração? É fazer isso que Paulo falou agora. É ir diante de Deus, você guarda o seu coração em Deus. Salmo 119:11 diz que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí Paulo vai dizer, olha, ele vai guardar agora. Se você ir nele em oração, em relacionamento, com ação de graças, fala o que está dentro do seu coração mesmo. Joel 2,13, rasgar o seu coração, não as suas vestes. Ele vai guardar o seu coração e a sua mente na paz de Cristo que excede todo entendimento, cara. Paz de Cristo que excede todo entendimento. Ou seja, é uma paz... Jesus disse que a paz que ele nos dá é uma paz que o mundo não dá. Porque paz para o mundo é ausência de conflito, é ausência de problema. Por isso que essa mente de ir para pornografia para resolver, para me aliviar, é uma mentalidade mundana, justamente porque eu tô indo querendo paz, mas na verdade eu volto mais estressado ainda. Por quê? Porque não é uma paz verdadeira. Exatamente. A paz do mundo é ausência de problema, então eu vou para me aliviar, anestesiar. A paz de Cristo que excede todo entendimento é a presença de Deus em meio aos problemas, em meio aos conflitos. E diferente da pornografia, não dura só alguns segundos. É eterna. E aí, quando você tá em paz, sabe o que acontece com você? Quando você tá em paz, quando você tá correndo e tá ansioso, que não sei o quê, que ele vai falar de ansiedade, né, Paulo? Sim. Você passa correndo numa rua, você nem percebe direito as coisas, tudo é vulto, tudo é borrão pra você. Mas quando você tá em paz, cara, você percebe detalhes. Você vê as pessoas. Você ouve melhor sua esposa, você percebe coisas que você não tava percebendo nela. Você percebe coisas em você que você não tava percebendo. E aí, agora sim, você não vai ficar em silêncio com a sua esposa guardando coisa dela. Você vai falar, ó, amor, isso aqui tá me incomodando, isso, mas ó, eu te amo. Eu tô falando isso justamente porque eu quero melhorar e quero que a gente melhore. No seu relacionamento com seus amigos, com seus liderados da igreja. Por quê? Porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardou seu coração em Cristo. E agora, sabe igual a quem você tá agindo? Com Jesus. Igual a Cristo. Perfeito. Eu não sei como é que é para as pessoas em casa ouvindo isso, mas você conhece minha caminhada, eu sempre falo isso.
Você conhece, você me viu, você viu os meus dias de estresse, você viu eu chegando na base tumultuado de uma semana difícil, você me aconselhou nesses dias. E parece uma lição muito difícil de alcançar. Você conseguir viver essa paz na sua família, na sua casa, né? Na sua igreja. Eu sou de uma igreja grande. Então, pô, tinha semanas que eu passava a semana inteira na igreja com coisa pra fazer. Me estressava também. No trabalho. Mas quando você aprende que tudo isso tem que ser levado pra Deus, falar, ó Deus, minha semana tá muito puxada. Deus, essa semana, sinceramente, eu tô com raiva do mundo. Essa semana, putz, eu briguei com meu pai e eu tô sentindo ódio. Deus é o pai que escuta. Uhum. E as pessoas têm que aprender que esse é o lugar certo. Sim. Muito melhor do que a pornografia. Você tava com raiva do teu pai e vai ver pornografia. O que tem a ver, cara? Qual a ligação de uma coisa com a outra? Tem a ver, eu tô com raiva da minha esposa, tô com raiva do meu pai, sei lá, tô com raiva do chefe, vou ali no meu banheiro ter relação sexual com a minha mão e ver duas pessoas transando. Tipo, o que tem a ver, cara? Não faz sentido. E aí o peso da culpa soma ao que você já tá sentindo. Exato. Cara, essa conversa pra mim é muito edificante. Eu espero que pra você que tá assistindo a gente também seja. Esses papos aqui sempre me levam pensando pra casa, que você possa ter esse tempo pra refletir, pra pensar em tudo que você ouviu e realmente colocar isso no seu coração. Se você é novo aqui, eu te convido a seguir o canal da Telmídia. Aqui tem conteúdo, a gente tá aqui toda sexta-feira. Então, se você quer acompanhar, quer ver o que mais Deus tem pra falar através da gente, esse é o lugar. E se você quer realmente acompanhar a gente, acompanhar o Vida Pura, tem a própria rede social do Vida Pura. Se você entrar lá no Instagram, @Ministério Vida Pura, você vai encontrar a gente lá. O Davi também tem a rede social, o próprio Instagram dele. @davidonascimento.mvp. Boa, se quiser entrar em contato com ele. Se quiser entrar em contato comigo, é @VictorCBonfim. E lá a gente também tá disposto a conversar, tá disposto a te ouvir, tá disposto a falar o que Deus tem feito na nossa vida e o que Ele pode fazer na sua. É isso. É sempre um prazer estar aqui com você. Tamo junto. Sempre um prazer falar sobre o que Deus tem feito na nossa vida. Amém. É isso, cara. Nós somos o Ministério Vida Pura e não desistimos da santidade.